Você vai acompanhar neste vídeo agora um teste muito, mas muito bacana mesmo. Eu nunca fiz esse tipo de teste que eu vou fazer para você aqui agora, que você vai ver nesse vídeo. Que é um teste, já viu de cara aqui, né, a marca Sage, que é uma das empresas parceiras aqui do nosso canal, tá? Lembrando, esse teste eu decidi fazer por conta própria, tá bom? E eu escolhi esse microinversor da Sage, porque ele me chamou muito a atenção. É uma marca com microinversor relativamente nova aqui no Brasil. Ela começou a atuar com seus microinversores aqui no Brasil em fevereiro deste ano, né? E eu trouxe aqui um review bem completo dele para o canal e trouxe também a instalação desse microinversor. Mas até hoje muita gente me pergunta, poxa, esse microinversor realmente ele entrega esses 2.250 watts que promete a Sage? Esse microinversor tem realmente uma boa eficiência? Ele suporta trabalhar em altas temperaturas? Como que é a distorção harmônica desse microinversor? E é exatamente tudo isso que você vai acompanhar nesse vídeo de hoje em etapas, tá? E a primeira etapa que a gente vai te mostrar é o teste de máxima potência e de eficiência deste microinversor. Mas antes, deixa eu te explicar como é que vai acontecer esse teste. Primeiro de tudo, a gente vai ir acrescentando aos poucos em cada MPPT a simulação fotovoltaica, tá? Não vai ser com placa fotovoltaica, até porque eu não estou com uma insolação muito boa aqui na nossa região e eu não conseguiria chegar na potência máxima. Então, para isso, nós vamos utilizar essas fontes que estão aqui, tá? Aqui a gente tem 6 fontes, mas a gente vai utilizar apenas 4, PV1, PV2, PV3 e PV4, ligadas respectivamente ao PV1, PV2, PV3 e PV4 do microinversor, tá? E com aquelas fontes ali eu consigo chegar fácil, forçar, na verdade, o microinversor chegar fácil à sua potência máxima. E nós vamos descobrir se ele vai chegar na sua potência máxima, tá? Então a gente vai registrar aqui também a tela do osciloscópio, tá? Você vai ver em detalhes em alguns momentos a tela do osciloscópio, a potência do lado CA, ou seja, o lado CA que o osciloscópio está pegando, o lado CA do microinversor, a Isabela vai te mostrar aqui agora, exatamente nesse ponto de conexão aqui, ó, nós temos a conexão com o cabo tronco aqui, né, o cabo principal do microinversor, tá? E a gente está monitorando corrente e tensão aqui pelo osciloscópio para você analisar a potência, corrente e tensão no lado CA. E em contrapartida, nós vamos utilizar aqui o aplicativo da Sage através do Bluetooth, tá? E a gente vai conseguir monitorar em tempo real o microinversor. Agora eu não vou conseguir monitorar nada, não vai aparecer, porque o microinversor está desligado, tá bom? Mas ele vai aparecer aqui para mim e a gente vai ver o que está acontecendo aqui no aplicativo. E aí, numa segunda parte desse primeiro teste, nós vamos para a tela do computador e nós vamos preencher uma planilha que eu desenvolvi e a gente vai colocar nessa planilha os dados do simulador fotovoltaico individual por placa, tensão e corrente, vai dar a potência total do lado corrente contínua, vamos colocar o que está no osciloscópio na parte de corrente alternada e nós vamos calcular a eficiência. Numa parte de baixo dessa planilha eu vou colocar os dados que o aplicativo está nos mostrando e vamos também fazer o cálculo dessa eficiência com base no aplicativo da Sage. E depois a gente vai tirar a média desses dois para a gente descobrir a eficiência realmente mesmo desse microinversor. O manual do microinversor diz que ele chega numa eficiência de 97%. Só que nós temos sempre algumas variações. E até uns 4, 5% aí de variação é completamente aceitável, porque nós estamos num ambiente de laboratório. Eu não vou conseguir replicar exatamente todos os cenários específicos de testes e também não tenho os mesmos equipamentos que os fabricantes têm, que os laboratórios certificados para homologação têm. No entanto, a gente vai conseguir chegar muito, mas muito próximo mesmo de tudo que está dizendo o datasheet, beleza? Então agora a gente vai começar a ligar aqui as fontes, tá bom? Pode ficar aqui mesmo no microinversor mesmo, o pessoal já vai ver que vai ligar aí o LED, a gente vai ligar uma das fontes, beleza? Acabamos de ligar uma das fontes, você já repara aí que o LED dele já fica verde. Ele leva um tempo para poder sincronizar aí na rede da concessionária. E aí você já vê que começa a subir um pouquinho a potência. Daqui a pouco você vai ver aí na tela do seu celular, da sua televisão, de onde você estiver, que vai começar a subir a potência no osciloscópio aí na parte CA, tá? E a gente vai analisar aqui também em tempo real aqui agora, olha só.
Vamos analisar aqui em tempo real o que está acontecendo no microinversor, tá? Olha aqui, ó. Aqui é em tempo real, então a gente ligou o PV1, a gente tem 46,9 volts, 10,3 amperes, 471 watts no lado CC. Daqui a pouco começa a subir um pouquinho aqui essa potência, tá? E a gente tem aqui no lado CA 513 watts, 229 volts, 2,32 amperes, 59,99 Hz. E você já está vendo aí na tela do osciloscópio que a gente tem aí 572 watts na parte AC. E agora a gente vai colocar mais potência. Na verdade eu vou colocar todas as fontes, simulando aqui todas as placas fotovoltaicas em funcionamento máximo, tá? Beleza, acabei de ligar todas as fontes aí e você já está vendo no osciloscópio que já deu um salto, né, bem grande ali para 2.241 watts. Ou seja, muito, mas muito próximo mesmo dos 2.500 watts que diz aqui o manual da Sage para a gente. Olha só o que a gente tem aí de tensão PV, olha só, no PV1 46,7, PV2 46,8, PV3 46,8, PV4 46,9, corrente PV1 12,83, 12,77 no PV2, 12,79 no 3 e 12,71 no 4. E a potência, temos individual por cada um deles, a gente vai preencher daqui a pouco a planilha para a gente ver a eficiência. Mas é muito simples para você calcular a eficiência aí. Quer fazer o cálculo? Convido você a calcular e colocar aqui para a gente no campo de comentários. Olha só, você vai juntar, vai somar todas essas potências que você está vendo aqui, ó, 600 watts do PV1, 599 PV2, 599 PV3, 597 PV4. Faz um somatório de todo mundo. Vai dar um valor em potência aqui. Eu não consigo calcular exato para você, tá? Mas calcula aí. Depois você vai pegar esse valor aqui do lado CA, que é menor, divide esse valor pelo somatório que der aqui. Você vai encontrar um número, você multiplica por 100, vai dar exatamente a eficiência do microinversor. E aí você responde nos comentários pra gente aqui, tá bom? Já já a gente vai para a tela do computador. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui agora o inversor na potência máxima, como você está vendo aí. Praticamente está no talo, no máximo da potência. A variaçãozinha muito baixa aí. Calcula pra gente também. 2.237 watts dividido por 2.250. Vai dar um percentual muito, mas muito baixo mesmo em relação a que de fato diz a potência máxima. Então está completamente aceitável. Nessa parte aqui está aprovadíssimo o microinversor da Sage. Agora nós vamos para a tela do computador para a gente preencher as planilhas com esses dados que você está vendo aqui, ó, certo? A gente está vendo esses dados aqui, ok? E a gente vai preencher com os dados também que está no osciloscópio aqui na parte AC que você está vendo. E vem para cá, Isabela, para a gente registrar detalhes aqui, ó, com o que está aqui, ó. Então repare, PV1 47,7 volts na fonte, no nosso simulador. PV2 47,5, 47,6, está dando umas osciladas, isso é normal, tá? Mas vamos assumir 47,6, 47,7 aqui. 47,7 no PV3, 47,6 no PV4. Agora vamos ver a corrente. 13,2 PV2, 13,5 PV1, 12,9 PV3, 12,7 PV4. Isso é o que está mostrando no simulador. E a gente vai preencher esses dados aqui na nossa planilha para a gente calcular a eficiência. Mas é como eu disse para você, a eficiência é muito fácil. Vai pegar aí o valor de 2.243 watts que está aqui para a gente no aplicativo, vai fazer um somatório de todas as potências no lado de corrente contínua, a entrada de cada um dos PVs, e vai dividir o lado AC pela potência máxima que deu do lado CA. E a gente descobre a eficiência. Mas a gente já viu aqui que o microinversor... Epa, desligou aqui o osciloscópio. Vamos ligar de novo o osciloscópio aqui. Desligou aqui o osciloscópio. A gente viu aí que a potência máxima do microinversor já foi atingida. Vamos ver novamente aqui, ó, no aplicativo. Esse aplicativo aqui a gente vê em tempo real, tá? Você que é um cliente final aí que tem um microinversor como esse instalado, você também consegue ver. Eu vou mostrar depois, eu vou trazer um vídeo mostrando a utilização dessa aplicação aqui e como você faz para chegar nesse ponto aqui. Quer saber em tempo real o que está acontecendo? Você vem por aqui. Porque na parte de monitoramento do microinversor mesmo, nessa parte aqui, quer ver? Espera aí que eu já
Mostro aqui para a galera ver. Aqui, ó. Nessa parte de monitoramento aqui, ó, tá? A gente consegue ver exatamente o que está sendo produzido, mas com geralmente 5 minutos, né, de diferença. Ele nem atualizou aqui ainda para mim, porque não deu os 5 minutos que a gente ligou ainda, tá? Então é normal. Agora, para a gente ver em tempo real, a gente vai vir em... É análise? É? Análise... Deixa eu ver. Não, análise não. Deixa eu ver. Dispositivo... Também não. Aliás, na tela principal, serviços. Aí vem em configuração remota, Bluetooth. E aí a gente consegue já encontrar o microinversor que está na sua rede. E aí você vê isso em tempo real, tá? Olha só que bacana. Chegando aqui, a gente clica aqui. Vem sobre dispositivos. Olha só. Então tá perfeito aqui pra gente, tá? E agora a gente vai ali para a tela do computador para eu poder fazer esses cálculos juntamente com você. Bom, então agora nós vamos preencher aqui a nossa planilha com base nas informações, tá? Vou explicar aqui para você entender um pouco melhor. Olha só. Aqui na parte de simuladores PV, nós vamos colocar aqui nessa coluna as tensões de cada PV, PV1, PV2, PV3, aqui a corrente de cada um, é o que estava aparecendo lá nas fontes. Aqui na saída AC nós vamos colocar a tensão da saída AC do osciloscópio e aqui desse lado a corrente da saída AC do osciloscópio. Automaticamente a planilha vai calcular aqui para a gente a potência individual de cada PV, a potência total da entrada PV e vai calcular aqui para a gente também a saída, a potência de saída AC que está no osciloscópio, tá? E automaticamente a gente vai ter aqui a eficiência pelo PV, né, pelo simulador PV e pelo osciloscópio. Tá até faltando um N aqui, ó, mas tá tudo bem. Eu fiz essa planilha rápido. Aqui embaixo nós vamos colocar aqui os dados de tensão individual de cada entrada PV de acordo com o aplicativo da SAGE. Aqui a corrente individual de cada entrada PV de acordo com o aplicativo. Aqui a tensão na saída AC de acordo com o aplicativo, corrente na saída AC de acordo com o aplicativo. Aqui vai dar o somatório, né, cada um aqui, ó, a potência individual de cada PV. Aqui vai dar a potência total da entrada PV. Aqui vai dar a potência total de saída no microinversor. Aqui vai dar a eficiência pelo microinversor. Automaticamente vai preenchendo aqui embaixo aqui, ó, a média de tensão nas entradas PV, média de corrente, média de potência, média de tensão AC, média de corrente, média de potência de entrada, aliás, média de potência PV, a média de potência de saída AC e a eficiência média. Por que isso? Porque a gente precisa trabalhar com essa média, porque os valores que eu tenho em tempo real no aplicativo não é os mesmos valores que tem nos meus instrumentos aqui. Então a gente tirando uma média, a gente vai chegar em um valor bem preciso, tá bom? Bom, explicado tudo isso para você, agora eu vou começar a preencher aqui essas informações de acordo com o que está aí nessa imagem que você está vendo. Olha só, nós temos a tensão PV1 47.8, PV2 47.6, PV3 47.7, PV4 47.7. Então vamos lá, 47.8, opa, 47.6, 47.7, 47.7, maravilha. Agora a gente vai começar a preencher a corrente. Vamos passar para a próxima imagem, olha só. 3.5 no PV1, 3.2 PV2, 2.9 PV3 e 2.7 PV4. Então vamos lá. 13, eu falei 3, na verdade é 13.5, 13.2, 12.9, opa, e eu acho que é 12.7, é isso? Deixa eu conferir aqui agora, deixa eu ver. É isso aí, 12.9, 12.7, que eu coloquei 127, opa, 12,7, maravilha. Então ele já deu aqui pra gente aqui média de potência em cada uma das entradas e a potência total nas entradas. Agora a gente vai pegar aqui o que está lá no osciloscópio, olha só. A gente vai pegar aqui, ó, 227.17, então vamos colocar aqui 227,17 e a corrente aqui é 9.95, tá? 9.95, ele deu pra gente 2.235,03, tá dando 2.237 aqui no osciloscópio, mas isso não é problema pra gente, tá bom? Essas diferencinhas poucas aqui não influenciam em nada, ok? Agora nós vamos para a próxima imagem, que é essa daqui, ó. A gente tem 46.7 no PV1 através do aplicativo, 46.8, 46.8, 46.9. Então vamos lá. 46.7,
está em 6.7? Eita, esqueci, caramba. 46.7, 46.8, 46.8, 46.8, 46.8, 46.9. Perfeito. Já tirou a média de tensão para a gente aqui. Agora vamos ver as correntes. 12,83, 12,77. Para a gente ser mais preciso aqui, aqui eu peguei com apenas um dígito depois da vírgula por causa do simulador PV. Então, para a gente ser bem preciso, a gente vai ignorar esse último dígito aqui. Então, 12.8, tá? 12.7, 12.7, 12.7. 12.8, 12.7, 12.7, 12.7. Olha só, ele já calculou para a gente aqui a potência total na entrada PV pelo aplicativo. Vamos ver o lado AC agora, olha só. 226.4 e 9.96 de corrente. 226.4 e 9.96 de corrente. Aí nós temos aqui dos 2.244.98, 2.243. Então, tá ok, tá tudo certinho também. E agora você está vendo aqui a eficiência que a gente teve desse microinversor pelo nosso sistema de simulação, tá? Tanto o PV quanto a saída medida pelo osciloscópio, 94.7. A eficiência pelo aplicativo da SAGE, 94.66, e a média de eficiência, 94.24. Está completamente aceitável, muito próximo dos 97% de eficiência que a SAGE nos promete, que ela nos fala, tá bom? Agora continue aí com mais essa sequência de testes super bacana e venha comigo para o próximo teste que a gente vai fazer. E o próximo teste que a gente vai fazer agora é um teste bem interessante e bem simples e bem rápido, que é o teste de distorção harmônica. É rapidinho, a gente vai preparar aqui, demora um pouquinho para a gente, mas para você é assim, ó. Bom, então agora nós vamos mostrar para você a questão de distorção harmônica total deste microinversor. No manual diz que é menor do que 3%. Você deve estar pensando, ué, Eduardo, se é menor do que 3%, já ferrou tudo, porque ele está 4,22%. Negativo, meu amigo. Aqui é a distorção harmônica da rede. Mostra aqui um pouquinho para a gente ver, Isabela. Ó. Mostra aqui, ó. Está desconectado o microinversor, certo? O microinversor não está em funcionamento, não. Tá, ó. Mostra aqui em cima, aqui, pessoal. Vê que o LEDzinho está vermelho, ó. Está sem presença da rede elétrica. Então, volta para lá e olha só. A gente tem 4... Anota esse valor aí. Está variando entre 4,12% a 4,20%. Agora eu vou conectar o microinversor aqui na rede, o cabo tronco dele. Acabei de conectar. Daqui a pouco o microinversor vai começar a funcionar na potência máxima. E aí você vai acompanhar aí na tela do nosso osciloscópio também. A hora que ele chegar na potência máxima, a gente vai avaliar o que aconteceu com a distorção harmônica aqui. Então anota esse valor, tá entre 4,10 mais ou menos aí, tá? Vamos pegar 4,10, 4,10, 4,10% de distorção harmônica total. Quando ele sincronizar com a rede e ele começar a produzir e chegar na sua potência máxima, nós vamos ver para que valor que vai aqui. Enquanto isso, comenta aqui embaixo o que você acha. Vai passar desses 3% que diz o datasheet? Comenta pra gente aí. Olha só, ele já sincronizou, aí a gente já está vendo que está subindo a potência, aí você está acompanhando no osciloscópio. Ela vai subindo gradual, tá? Ela não sobe de uma vez para os 2.250, 2.230 watts, 2.240, tá? Vai subindo gradual, mas você vai acompanhando aí também como que tá no nosso equipamento que mede a distorção harmônica. Chega um pouquinho mais para frente, Isabela, fecha isso aqui assim, ó. Aí, beleza. Aí, boa. Olha só, você tá vendo que tá subindo um pouquinho a distorção harmônica, né? Não vai poder passar de 3%. Então, se ficar aí, a margem para 3% seria 4,10, seria 7,10, né? Com 3% a mais, daria 7,10. Vamos descobrir o que vai acontecer. Que é uma das questões que o pessoal me perguntou muito, né? Como que é a taxa de distorção harmônica? Porque o datasheet da SAGE diz que é muito baixo, menor do que 3%. E a gente vai descobrir se realmente é menor que 3%. Olha só, já está com 540 watts, a potência está subindo gradual. Tá? A gente vai acelerar aqui o processo do vídeo, tá? Para não ficar muito maçante, muito longo também para você, beleza?
Olha só, a gente está com 1.420 watts subindo e a distorção harmônica subiu para 5%, ou seja, 0,9%. Não está dando nem 1% ainda, tá? Chegou 1% agora. Está bem longe ainda dos 3% máximo, né, que a gente pode enxergar nesse display aí. Vamos continuar aqui. O microinversor está subindo mais ainda a sua potência. Isso aí, ó, viu que deu uns picos ali, ó, tá dando uns picos aí de... deu 2.000, não chegou a 2.200, eu tô olhando pico, não, deu pico na corrente, eu quero na potência, ela tá subindo gradual a potência ainda. Chegando aí perto de 2.200, vai passar um pouquinho de 2.200, 2.215, 2.220, 2.232, 230, isso aí, ó. Chegamos aí no máximo da potência do microinversor e olha a taxa de distorção harmônica aí, ó. A gente está vendo aí que está com 5,53, ou seja, 1,4%. O máximo é 3%, então passou nesse teste também, mais um teste bem sucedido e mais um ponto muito positivo aí para o microinversor da Sage. Aqui a gente está vendo que a frequência está cravadinha aqui em 59,99, 60 Hz, muito bacana mesmo. A gente está com algumas oscilações na rede elétrica aqui, tá? Mas faz parte, né? A rede elétrica do Brasil sempre é um pouco complicada. Mas tá beleza, ó, tá funcionando e o microinversor está se comportando muito, mas muito bem mesmo nesse quesito. Agora vai o teste mais complicado. Chega para cá, Isabela. Vai o teste que eu tenho certeza que muitos gostariam de ver. E nós vamos fazer esse teste a partir de agora, só que vai demorar um pouquinho, porque eu preciso deixar o microinversor ligado por um tempo, tá? Vou deixar ligado por mais ou menos uma hora aqui, a gente vai interromper a gravação, tá? Mas olha só aqui no celular, olha aqui, ó. Hoje é dia 21 de novembro, 14 horas e 14 minutos. A hora que for mais ou menos umas 15 horas, a gente vai voltar aqui, o microinversor vai ficar ligado, para que ele fique no máximo da sua potência por esse período todo. E depois Depois a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar esse soprador térmico aqui, brabo pra caramba, que chega fácil a 200 graus aqui na saída dele. E nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos assoprar aqui, porque eu vou forçar a temperatura no microinversor como se ele estivesse embaixo do módulo fotovoltaico, num dia muito, mas muito quente mesmo de sol, para a gente ver como que é o comportamento dele. O manual diz pra gente que com 65 graus ele reduz a sua potência. Não fala pra gente qual o percentual, mas geralmente é em média de 20 a 25% de derating que todo equipamento tem. E a gente vai comprovar isso aqui. Será que ele vai suportar? Será que ele vai entrar em proteção, vai desligar só depois que eu baixar a temperatura que vai ligar novamente? Pra gente vai demorar um pouquinho todo esse processo, mas para você vai ser assim, ó. Esqueci de mostrar algo importante para você, né? Olha só, ainda tá aqui em tempo, né? O mesmo dia 21, 14 e 19. Passaram 5 minutos do microinversor ligado, era para a gente mostrar a temperatura antes. Olha só, a gente está aqui com esse fluxo mostrando a temperatura com o termopar aqui em cima. O termopar está posicionado estrategicamente nesse ponto, que é mais ou menos por aqui que tem o sensor de temperatura desse microinversor, tá bom? E vamos analisar aqui, nesse mesmo ponto, com a nossa câmera térmica. Olha só. A gente está com 51,5 graus na câmera térmica, 49 graus aqui no nosso fluxo. É de extrema importância isso, porque daqui a pouco a gente vai voltar com esse cara aqui numa temperatura muito, muito extrema mesmo. E a gente vai descobrir, você vai descobrir junto comigo, se ele vai acionar o derate ou se ele vai embora, se ele vai parar de funcionar, se ele vai ir dessa para melhor. A gente vai descobrir junto, beleza? Bom, eu disse que ia até perto das 3 horas, mas a gente acelerou um pouquinho o processo aqui, ó. Agora é 2h40, dia 21 de novembro. E a gente já tem aqui o microinversor com 60,9 graus, mostrando por aqui no fluxo. Vamos ver aqui na câmera termográfica, tá mostrando bem, Isabela? Aqui eu tenho que deixar mais ou menos aqui. Ó, o ponto que tá mais quente é aqui, ó. Tá dando 73 graus, tá? Eu tô deixando o sensor aqui porque vai ser esse ponto que a gente vai aquecer, tá bom? Mas olha só, o ponto mais quente dele tá com 72 graus.
Externo está com 72, 73. Interno deve estar um pouco maior, tá? Lembrando que o laboratório aqui não está com o ar-condicionado ligado para manter 25 graus cravadinho que nem a gente deixa, tá? A ideia é simular aí uma temperatura maior. E agora é a hora da grande verdade, olha só. Vamos ligar essa soprador térmico aqui e você está acompanhando aí também no osciloscópio, olha só. Caiu um pouquinho a potência, 2.215 watts mais ou menos aí, tá 2.212, mas está ok, dentro do aceitável, tá bom? E é o que vai acontecer no dia a dia aí na grande maioria das instalações, tá? Vamos ver a temperatura que chega na frente dessa pistola aqui. Mostra aqui pra gente aqui, Isabela, ó. Olha só, ela vai... Deixa eu ver... Ó. Olha isso. Então a gente vai deixar aqui próximo aqui do... Deixa eu só baixar um pouquinho a temperatura ali agora. Eu vou até deixar isso aqui pra cá, ó. Vai ficar mais fácil pra Isabela ir mostrando aí pra vocês também, tá? A gente vai deixar aqui, ó. Beleza? E aí a gente vai ficar... Vou pegar inteiro, de repente pode pegar ali também subindo ali, tá bom? E a gente vai simular isso aqui pra gente ver como é que vai ser o comportamento. Eu vou focar um pouco aqui, distribuindo aqui no microinversor, tá? Mas depois a gente vai deixar focado só aqui mesmo nesse ponto que é onde tem um sensor. Olha, chega aí, Isabela. Meu, eu tô surpreso com esse negócio aqui, gente. O negócio tá com mais de 150 graus aqui, em cima do microinversor direto, e até agora ó, caiu uma merrequinha de 2.212 watts, caiu para 2.200. Vamos ver como que tá aqui de temperatura aqui com a câmera termográfica. 90 graus. 90 graus com a termográfica, tá? E olha só. Lembrando, tá? O LED piscando vermelho aqui não é nenhum tipo de alarme, alerta não, tá? É que ele tá comunicando e mandando informação pro servidor, tá? A cada 5 minutos acontece isso com o LED. Algo que eu achei bem estranho no começo, quando eu vi, eu até achei que tava com algum problema no microinversor, mas não é. É normal desse microinversor piscar vermelho quando tá comunicando, tá bom? Olha lá, daqui a pouco ele para de piscar, tá? Daqui a pouco ele baixa. Não é possível, vai ter que baixar um pouco. Caramba! Uma coisa que a gente vai analisar também, a hora que ele acionar o derating, é o tempo de recuperação. Quanto tempo ele vai levar para voltar à potência normal, depois que a gente tirar a temperatura. Porque é normal acontecer no dia a dia de uma produção fotovoltaica, gente. Sobe a temperatura, mas daqui a pouco baixa. Às vezes fica o tempo inteiro na temperatura alta, mas geralmente não fica 100% aquele do tempo, aquela temperatura máxima, vai oscilando, tá? E a gente vai ver o tempo de recuperação dele também. Olha lá, ó, tá caindo um pouquinho, ó. Agora baixou de 2.200. Mas o negócio aqui é robusto, gente, é bruto. Realmente faz jus àquilo que eu comentei no review, porque o pessoal falou, pô, você comentou no review, mas não tá fazendo o teste pra gente descobrir? Aí o teste tá aí, ó, demorou, mas eu trouxe. Ó, agora começou a cair, ó. Ó lá, ó, tá vendo? Agora tá com... Ó, agora cai. Agora acionou o derating. Agora acionou. Ó.
Tá mostrando aqui pra gente no sensor que tá aqui 125 graus, mas é superfície, tá? Caiu para 1.600. Ih, caramba, desligou esse cara aqui. Eu vou ter que deixar soprando um pouquinho aqui em cima aqui ainda. Deixa eu ligar aqui a térmica pra gente ver. Ó, deixa eu tirar um pouco também, senão eu vou forçar demais, né? Porque não fica desse jeito, tá, gente? Olha só a temperatura que tá aqui na superfície dele, 105 graus. Diz pra mim, em qual lugar aqui do Brasil que você já viu chegar a 105 graus embaixo de uma placa? Eu não me lembro, não me recordo. Se você já viu, deixa no campo de comentários pra gente aqui, tá? É extremo o negócio aqui, tá? Mas não chega nisso, não. Mas, cara, o que eu achei interessante é que ele caiu para 1.400, agora já tá subindo. Ele já tá se recuperando rápido. Caramba, já subiu para 2.000 watts, a recuperação dele é muito rápida. Caramba, vou ter que forçar aqui agora mais um pouco. Eu nem vi que essa câmera desligou aqui. Mas beleza, vamos forçar mais aqui. Vamos forçar. Isso, ó, beleza. Ó. Forçando, tá caindo. Ó, mostra aqui, Isabela, 122 graus na superfície. Cara, 122 graus, gente, é temperatura pra caramba. Olha lá, 1.600 e pouco. Vou tirar um pouco aqui, porque daí eu tô forçando demais. Olha só, vamos ver aqui agora. 101 graus na superfície. 101 graus. Agora, ó, vamos ver, caiu para 1.500 watts, tá? Claro que aqui eu tô forçando demais, eu estou forçando ao extremo, tá? Como disse, volto a repetir, aonde é que na face da Terra, não pode, perto dos vulcões, né? Nos vulcões acho que passa disso. Aqui, no Brasil, vamos falar de Brasil, a gente tá falando do Brasil. Aonde no Brasil chega numa temperatura dessa embaixo da placa? E olha só a recuperação, já recuperou, já tá em 2.000, quase, enquanto eu tô falando com você, poucos segundos, já recuperou, 2.200 watts, 2.200 watts, olha a temperatura de superfície dele aqui, 81 graus e caindo, 81 graus e caindo, 80, vamos ver com a câmera térmica aqui, 87, 88, mais preciso, vamos ver aqui, o ponto mais quente foi onde eu assoprei, né, com o soprador térmico, e aqui é o ponto onde fica o sensor interno dele, tá? Bom, eu acho que sem mais palavras, né, desse microinversor da Sage, nesse vídeo super completo aqui, a gente conseguiu ver 3 testes muito pedidos pela audiência aqui do canal com esse microinversor da Sage. Eu tomei a liberdade de fazer com o microinversor Sage, tá? Nem pedi autorização do pessoal, eu nem sei se eles vão aprovar um vídeo desse a hora que eu colocar no canal ou não, tá? Lembrando, gente, não façam isso em casa, tá bom? A gente está num ambiente controlado aqui, tá? Mas você já conseguiu perceber que é muito robusto esse equipamento aqui. Eu estou pensando seriamente em fazer isto com outras marcas. Eu não tenho certeza se eu vou fazer. Eu estou com um pouco de medo. Comenta aqui embaixo pra gente se você acha que eu deveria fazer a mesma coisa com outras marcas. Eu resolvi fazer com o Sage porque é um microinversor, como disse no começo desse vídeo, né? Novo no Brasil, não tem nenhum ano, né? Foi lançado aqui no Brasil em fevereiro de 2024, tá? Inclusive o canal foi um dos precursores de fazer o lançamento, a Sage nos procurou para fazer esse lançamento aqui, a gente fez o lançamento e até então instalei e ficou utilizando lá. E aí depois disso, muita gente me perguntando para mostrar monitoramento, acho que até prometi que ia mostrar, não mostrei, tem uma série de coisas que eu falei que ia fazer, acabei não fazendo, mas chegou o momento de fazer e é isso que você acabou de acompanhar. Então chegou até esse ponto do vídeo é porque você curtiu pra caramba, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para saber da qualidade desse microinversor comprovada no nosso teste aqui. De fato, um teste de fogo de microinversor. É a primeira vez que eu faço isso aqui no canal. Quem sabe não vira rotina, assim como os inversores string convencionais e híbridos em geral, né? Aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!